Até o momento no curso a gente tem utilizado funções de objetos já existentes, como por exemplo a função log do objeto console. Mas como que a gente cria nossas próprias funções? E é isso que a gente vai ver nessa aula, como criar funções no JavaScript. Funções são blocos de códigos que são feitos para ser reutilizados e existem em todas as linguagens de programação, você vai conseguir criar funções. É algo genérico, não é algo exclusivo do JavaScript. Então vamos aqui para o VS Code para a gente ver como que a gente consegue criar e utilizar uma função. Então aqui no VS Code, novamente, seguindo de sempre, vou criar uma nova pasta, aula 4, criar nosso arquivo index dentro da pasta da aula 4. Vou aqui no terminal, vou navegar até a pasta da aula 4, aula 04. Ok, estou na pasta da aula 04. E aqui a gente vai criar nossa primeira função. Para a gente criar uma função, a gente consegue criar uma função de algumas formas diferentes. E aqui eu vou mostrar para vocês a forma mais tradicional, a forma mais simples de criar uma função, que é você usar a palavra reservada function e passar o nome da função, no caso, minha função. E aí, a definição de função, ela ocorre da seguinte forma. Você tem que passar, você tem que colocar, abrir e fechar parênteses, que você vai colocar os argumentos. Uma função pode ter de nenhum a infinitos argumentos. E depois você vai abrir e fechar chaves, que aqui a gente chama de corpo da função, que é onde a gente vai dizer o que a função faz, o que a função está executando. Você pode entender função da seguinte forma. Imagine que você está dirigindo um carro e você pisa no acelerador. O pisar no acelerador é uma função, porque por baixo dos panos, por baixo do capô do carro, na verdade, muita coisa acontece quando você pisa no acelerador. Ele vai injetar mais ar no motor, vai injetar combustível, aquilo vai gerar uma explosão controlada e vai fazer com que o motor movimente e que o carro acelere. Então, a entrada, aquilo é uma função, porque ele abstrai todo esse processo por baixo do capô do carro. Porém, você vai ter uma entrada que é justamente o quanto você pisa no acelerador. Isso é uma entrada que pode ter diferentes valores. Você pode pisar um pouco, você pode pisar muito, você pode pisar em mediano. Então, dependendo da tua entrada, quanto você pisa no acelerador, o carro ele vai ter que andar mais ou menos. Então, você vê que o resultado daquela função de acelerar é o carro andar mais ou menos. Isso é a saída da função, é o retorno da função que a gente chama. A entrada é o quanto você pisa no acelerador. O que acontece ali de colocar mais combustível, de gerar uma combustão, uma explosão, isso é como aquela função de acelerar está implementada dentro do mecanismo do carro. Então, isso é um exemplo genérico, é uma analogia de como uma função funciona. Você só vê a entrada e a saída. O que está por baixo ali, quando você usa uma função, não importa muito para você. Então, aqui vamos criar uma função. Criar uma função vazia, minha função. Se eu executar essa função, ela não vai fazer nada, porque enfim, ela é vazia, mas também o código não está quebrando, não está gerando nenhum erro. E aqui eu vou colocar um console.log. E você vê aqui uma coisa legal que a ideia fez quando eu cliquei Enter no meio do abrir e fechar chaves, que é uma prática comum é você fazer isso para dar um espaço. Ele coloca um espaçamento lateral aqui, que a gente chama de indentação. Que a gente coloca isso quando a gente define, quando a gente abre e fecha chaves, a gente está criando um escopo. Vou falar mais para frente sobre escopo, mas essa indentação ajuda a gente a ler mais facilmente o código. Aqui é um código de poucas linhas, não faz muita diferença. Mas num código de muitas linhas faz diferença sim. Então eu vou escrever aqui console.log e eu vou dizer aqui que ele está chamando a minha função. Okay? Por favor, não faça isso. Isso é uma prática horrível. Então sempre dê um tab aqui ou duplo espaço. Dependendo da sua preferência, eu gosto de usar tab para fazer essa indentação. Facilita muito, muito, muita leitura em código mais extenso. Então, se eu rodar meu código aqui, será que a gente vai ver o console.log? Não, a gente não viu. E tudo bem, não tem nada de errado nesse código, mas existe uma diferença entre definir uma função e executar uma função. Quando a gente passa function e o nome da função, a gente está definindo uma função, a gente não está executando aquela função. Como é que a gente executa uma função, João? Simples, você pega só o nome da função e abre e fecha parênteses e passa algum argumento, alguma entrada na função, se for o caso. Como eu defini minha função como sendo uma função que não espera receber nenhum argumento, nenhuma entrada, eu meramente tenho que colocar o parênteses vazio. Mas se eu tivesse uma entrada aqui, por exemplo, o interessante era que eu chamasse a função passando também um valor de entrada, sei lá, um número, um texto, alguma coisa. Mas vamos executar aqui nossa função e agora sim a gente vai conseguir ver
minha função sendo chamada. A definição da função ela deve ocorrer uma única vez no seu código inteiro, para aquela função específica que você deu um nome específico. Mas você pode executar a função N vezes. Eu posso vir aqui e executar essa função 5 vezes. Ele vai executar o mesmo bloco de código que está aqui dentro das chaves 5 vezes seguidas. Então aqui a gente vê isso claramente no exemplo. Então deixa eu remover isso daqui e voltar para a definição da minha função. Como eu falei, a função ela pode receber de 0 a n argumentos, ou seja, n diferentes entradas. E aqui eu coloquei uma função sem nenhuma entrada, mas agora eu vou mudar o nome da minha função para chamá-la de olá. E eu vou passar aqui um argumento chamado nome. Então vou mudar aqui a função para olá. E vou passar o meu nome como argumento da função. Olá, João. E aqui, ao invés de colocar apenas minha função, eu vou usar novamente interpolação de strings. E vou dizer olá. E eu vou usar aqui chaves e abre colchetes. Dólar e abre chaves. E aí eu vou usar interpolação aqui novamente com dólar abre chaves. Vou colocar nome aqui dentro. Então eu espero que quando eu executar a função olá, eu vou receber no console, por causa do console.log, olá, e o nome que eu passar como argumento na minha função. Então se eu passo o nome João, eu espero receber no console olá e o nome João. Então veja que eu transformei o meu console.log anteriormente, que era algo mais inflexível, numa função chamada olá e retorna o nome e, enfim, vai imprimir no console o nome João. Então vou fazer aqui, vou executar meu código, vou ver que eu recebo no console olá. Então vamos fazer um outro exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos fazer uma função aqui que ela calcula preço, por exemplo. Deixa eu aumentar isso daqui. E vamos calcular o preço de um objeto, de um item, adicionando 10% de imposto a ele. Como é que eu faço isso com JavaScript? Então, vou declarar uma função, function, calcular preço total. Minha entrada vai ser o preço de algo. E aí eu vou abrir chaves. E vou dizer que aqui eu vou pegar o preço. Vou colocar aqui, const total vai ser o preço mais um imposto de, digamos, 10% sobre o valor do preço. Então, eu vou botar preço vezes 0,1. Então, aqui é matemática pura. Eu estou pegando o valor do preço, estou dizendo que ele tem 10% de... Vou pegar 10% do valor de preço e vou adicionar ao valor do preço. Então, vou colocar aqui um console.log para mostrar o valor total. E eu defini minha função de calcular o preço total, então agora eu vou executar essa função console.log, calcular preço total, e aqui eu vou passar um valor qualquer, por exemplo, R$10. E aí eu espero que o meu valor final seja de R$11, já que o preço é 10 e eu vou pegar 10% do preço como imposto, ou seja, R$1. Somando 10 com 11, essa é a minha saída esperada. Vou colocar aqui como comentário. Vou executar aqui esse código. E, ok, temos como saída 11. E aí, o que acontece aqui? Exibir um undefined. Mas por que um undefined? E aí eu vou explicar para vocês. A gente viu que a função ela tem argumentos, que podem ser 0 até infinitos. Ela tem o que a gente chama de corpo da função, que é o que a gente coloca aqui dentro da função, dentro das chaves. Enfim, aqui eu posso colocar o código que eu quiser aqui dentro. Mas a função, ela também tem uma terceira característica, que ela tem um retorno. Ela retorna algo, ela me devolve algo. Voltando ao exemplo do carro, que o carro acelera, quando a gente pisa no acelerador, a saída é o movimento do carro. O retorno da minha função acelerar é, eu quero que o carro ande, para frente, para trás, o que não importa. Mas quando eu acelero, eu espero que a saída, o resultado daquela ação, daquela função, seja o movimento. Nesse caso aqui, eu não estou passando nenhum retorno para essa função, ou seja, essa função não retorna nada. Ela retorna undefined. Lembre, quando eu não defino algo e eu espero que aquele algo esteja em algum lugar, aquilo vai estar como undefined. E por que undefined? Porque eu estou executando a função e quando eu faço isso, eu espero que ela tenha um retorno. Só que eu não atribuí nenhum retorno, então o retorno vai ser sempre undefined. Eu estou dando console.log no retorno da minha função calcular preço total. Eu estou fazendo tipo isso daqui. Se eu conste resultado, o equivalente a fazer isso daqui.
Só que em vez de guardar o valor em resultado e mostrar resultado, eu peguei a função logo e coloquei dentro do console.log. Você pode fazer isso também. Mas aqui, veja que tá vindo o define porque não retorno nada. O que eu deveria fazer aqui é return total. Agora sim, eu estou retornando um valor para a minha função. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu tenho o valor 11 novamente. E por que eu estou mostrando duas vezes? Porque esse primeiro aqui, 11, que vem, é desse console.log. E o segundo 11 que aparece aqui é quando eu pego o retorno da função, guardo em resultado e mostro o resultado usando o console.log. Então, para que a gente simplifique isso, eu posso remover console.log. Minha função ela não vai executar nenhum log, não vai mostrar nada no terminal. Porém, quando eu chamo a função, eu posso guardar o resultado e usar o console.log para mostrar o resultado. Então, agora eu espero ter apenas um 11 no terminal e é o que acontece aqui. E para simplificar isso novamente, vamos voltar para a abordagem anterior, onde eu pego a função sendo chamada e jogo isso diretamente no console.log. Evita que você tenha mais linhas de código de forma desnecessária. Então, tá aí. O valor final sendo 11. E aí, eu tenho a mesma lógica e eu posso usar isso N vezes passando diferentes preços. Ou seja, se quando eu passo um valor de 10, eu tenho o resultado como sendo 11, eu posso muito bem passar, por exemplo, 20. E aí, 10% de 20 seria 2, o resultado seria 22. Vou pegar isso daqui, 22. Eu posso passar, por exemplo, 100. E aí, o resultado disso daqui seria 110. Tá aí, 110. Então veja que quando você cria uma função, você consegue criar um bloco de código que tenha algumas partes genéricas, que são as entradas, e você consegue reutilizar essa mesma lógica, mudando só um valor, por exemplo, mas você tem a mesma lógica geral para aquela função. Por exemplo, eu calculo o mesmo percentual para diferentes valores, para diferentes preços. Eu vou calcular 10% em cima daquilo e vou retornar o preço total. A função ela tem muita essa utilidade de você criar blocos de código genéricos e você pode reutilizar ele dando diferentes entradas. Isso é um exemplo básico de como a gente usa funções com JavaScript. Vou mostrar mais para frente também na próxima aula como e o que é o escopo. O escopo é algo importante quando a gente fala de funções e quando a gente fala também de outros tipos de blocos que a gente vai falar mais para frente, como condicionais ou repetição. Então, faz logo a parte do exercício que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas também não esquece de ver a próxima aula que eu vou falar um pouquinho sobre escopo.